obrigado. Agora você me entregou, né? Mas é exatamente isso. Em 2013 eu estava lá nas manifestações lá dos 20 centavos, né? Graças a Deus eu mudei, né? Graças a Deus deixei de ser retardado. Enfim, mas já me apresentando também, meu nome é Edmilson, tenho 26 anos. Bom, sou do Rio Grande do Sul, sou professor de História, já atuo na área há 4 anos. Sou casado, pai de 2 filhos, a Celina e o José Luiz. Celina tem 2 anos e meio, José tem 1 ano, fazer agora dia 23 de julho. E tenho estudado desde que do momento que eu me converti intelectualmente, vamos dizer assim, eu comecei a me debruçar sobre o estudo de história da igreja com o objetivo de observar se realmente aquilo que me apresentavam sobre a igreja era realmente aquilo. Sempre fui católico, tudo, participei de grupo de jovens, mas eu sofri, né, os 2 lados da doutrinação ideológica. O lado daquele que você é doutrinado e o outro lado aquele quando você é jogado, né, é mandado embora, querem te anular. E, enfim, dando um testemunho aqui, depois cortem da gravação, né? Eu estou atualmente terminando meu mestrado. Na verdade, eu terminei meu mestrado, fui aprovado, e em História também é uma escolha. Eu fiz o meu mestrado em A Companhia de Jesus e o Marxismo, de 1960 a 1985, mostrando como que a teologia da libertação adentrou dentro do movimento pela pressão do Pedro Arrupe e tudo mais, na Unicinos, que é uma universidade jesuíta, e eles me aprovaram, só que não querem entregar meu diploma e não deixam eu publicar o trabalho no CAPES. Então eu pedi para que eles pediram que se eu aparecesse publicamente, né, desse alguma palestra, alguma coisa, eles não iriam aprovar o trabalho para publicação. Eu tive que pedir para o Paulo: não bota minha foto, não faz nada, deixa eu resolver isso aí. Mas estamos resolvendo, mas é um combate, é uma pressão. E daí a gente percebe que quando as pessoas tentam falar, até o Vinícius falava ontem sobre isso, sobre o cientificismo, que as pessoas tentam explicações científicas para tudo, mas a ciência, ela é totalmente comprada. A ciência, ela traz um discurso que é de uma cartilha, que é de uma ideologia, e se não é daquela cartilha ou daquela ideologia, não é ciência, não entra dentro do tema. O seu artigo não é publicado nos periódicos, seu trabalho não é publicado, né? Os seus livros, as suas bibliografias que você traz são tratadas sempre de uma maneira dizendo que não é científico, que é um tema apenas divulgativo, e eles tentam de toda essa maneira evitar que um novo discurso adentre dentro da academia. Mas enfim, então a minha palestra vem falar sobre isso, sobre o ensino da história, e como a história ela acaba sendo recontada. A história ela tem uma função muito importante para uma sociedade, que é nós estudarmos os erros do passado e evitarmos que esses erros sejam cometidos novamente. Esse é o principal motivo dela. Você conhecer o passado, primeiro para você saber a sua identidade, saber quem você é. Isso acontece dentro da nossa família, quem são nossos pais, de onde eu vim, quem eu sou. A história, ela tem esse sentido, então ela traz a sua identidade. E além disso, ela também faz com que nós tenhamos o conhecimento do passado para não cometermos os mesmos erros. Entretanto, como ela tem uma função de dar a identidade de uma sociedade, do indivíduo, ela acaba sendo reformulada. Isso aconteceu, né, na União Soviética. A briga entre Trotsky e Stalin não era apenas pelo poder, eles já estavam no poder. A briga era sobre quem iria contar a história.
porque aquele que contaria a história marcaria o futuro. Eles sabiam, eles tinham essa consciência. Depois Hitler vai fazer a mesma coisa, vai recontar a história da Alemanha. Isso vai acontecer na China, do Mao Tse Tung, e também aconteceu no Brasil. Então essa visão de que o Brasil é um país formado por vagabundos, ladrões, toda a escória da Europa, tudo isso é uma tentativa de destruição da nossa identidade. E a história, ela acabou sendo invadida desses discursos, e aqueles que falam ao contrário são atingidos, E isso acaba começando desde a escola. Não sei se vocês já perceberam, e se acontece aqui na Paraíba, o que acontece lá no Rio Grande do Sul. Mas lá no Rio Grande do Sul, quando o aluno ele atinge o 7º ano, ele começa no 6º, ali com 12 anos. Quando ele chega no 6º ele está com 11. Quando ele chega no 7º, ele está com 12. Ali, a matéria de história, eles totalmente falado sobre a Idade Média, e eles conseguem destruir dentro da alma da criança qualquer visão do transcendente. O professor, ele passa um conteúdo mostrando a igreja como a pior instituição. Depois Dom Funton-Chin vai dizer o seguinte, que se a gente sair na rua, a gente vai encontrar pouquíssimas pessoas, não vai encher uma mão de pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas encontrará centenas de pessoas que odeiam aquilo que elas acham que é a Igreja Católica. Então, isso acaba acontecendo dentro da escola. Começa no 6º ano, na disciplina de Geografia, quando é tratado do evolucionismo como a principal ciência, como aquele conto, aquela história é tratada como uma ciência absoluta, e a Bíblia é dito como uma fantasia. Se a Bíblia é uma fantasia, o evolucionismo se encaixa perfeitamente no mesmo tempo. E depois, no 7º ano, quando a criança chega no conteúdo de história, ela é invadida sobre um ataque contra a igreja. E eu lembro de estar dentro da sala dos professores, de repente chega o outro professor de história, e ele diz assim: hoje eu consegui fazer uma criança deixar de acreditar em Deus. E contava aquilo com uma vanglória, um troféu. Ele me odiava porque eu tenho uma foto com o Papa Francisco, se fosse até com Bento XVI podia me odiar, mas o Papa Francisco, Papa Pop, qual é o problema? Agora eu odiava, tinha uma coisa incrível. E era todo um ataque que era falado mal de mim para os alunos, e o objetivo de desconstruir a fé dentro das crianças. E esse ataque, ele vem principalmente por causa das correntes historiográficas. Eu não vou aqui ficar falando sobre historiografia, porque senão vocês vão dormir, e esse não é o objetivo. Vou comentá-las bem brevemente. Depois eu vou falar sobre o papel da igreja dentro da sociedade, e como que isso é importante, e por que eles querem desconstruir isso, e como eles usam as aulas de história, e principalmente os livros didáticos de história, como uma fonte para esta ação, como uma ferramenta. Os livros didáticos hoje são uma ferramenta de doutrinação dentro da escola. E isso fica de uma forma muito clara. Então, eu falei qual era o fim último da história no início, e nós temos grandes historiadores católicos. Então, nós temos São Gregório de Tours falando sobre a história da França. Nós temos São Beta, o Venerável, sobre a história da Inglaterra. Os historiadores ingleses não teriam conhecimento sobre o início da história sem esses livros, esses escritos. Santo Ávido, contando a história de todos os povos germânicos e da sua conversão. Ele tem uma epopeia sobre a criação. Tem tantos outros que trabalham nesse tempo, até o período da Revolução Protestante, do período do Renascimento. Até esse período, nós temos ali uma história com o objetivo de chegar à verdade.
Depois disso, a história ela vem com o objetivo de passar uma doutrina, de passar uma ideologia. Isso aí já acontece com Lutero, quando ele começa a recontar a história da igreja, a história das Sagradas Escrituras e tudo mais. Mas depois da Revolução Francesa surge uma corrente historiográfica chamada positivismo. São os historiadores positivistas, que é uma corrente que faz com que a crença em Deus seja desconstruída. Tudo é material. É uma corrente materialista dentro da história. Então, eles começam, apesar, tem católicos que escrevem obras nesse período, Leopoldo von Ranke tem a história dos papas, uma enciclopédia, 24 volumes sobre a história de todos os papas até o século XIX, e que segue essa linha, mas o fim dessa corrente historiográfica era uma amostragem totalmente material e política da história. Com o passar do tempo, os marxistas vão realizar uma crítica, os historiadores marxistas vão realizar uma crítica aos positivistas, porque os positivistas diziam que, uma coisa que era boa do positivismo, que o historiador ele tinha que ser isento da história, ele não poderia colocar os seus objetivos, ele não poderia colocar as suas visões dentro da história, porque senão ele estaria fazendo um crime. Então os positivistas eles tentavam ao máximo serem imparciais, e os marxistas disseram não, nós temos que usar a história para fazer a revolução. Então eles iniciam uma nova corrente historiográfica, que não apenas eles contam a história. Tem algum historiador aqui, um professor de história? Só apenas um? Os marxistas, então, eles começam a recontar a história, não apenas no viés material, mas com o objetivo de criar um espírito revolucionário dentro do povo. Então eles começam a analisar toda a história através da luta de classes. Então, no período antigo, eram os escravos, eram os plebeus, eram os camponeses contra os imperadores. Na Idade Média, vão ser os camponeses contra a monarquia. Na Revolução Francesa, no período moderno, vão ser os operários contra os seus patrões. Vai ser o homem contra a mulher, o hétero contra o homossexual. Eles analisam toda a história sempre com esse viés revolucionário e tentando colocar que essa revolução é de uma forma natural dentro das sociedades. Veja, aconteceu inúmeras revoluções ao longo do tempo, então nós precisamos fazer com que aconteça uma revolução aqui, nesse país, seja qual ele for. Então, essa corrente historiográfica surge com muita força na Inglaterra, com Christopher Hills, o Hobsbawm e outros historiadores, e com o objetivo de, vamos dizer assim, a críticas ao marxismo, as correntes historiográficas marxistas, porque tudo para eles era política e economia, tudo na história era política e economia. Vai surgir um grupo de historiadores, que não deixa de ser ideológicos também, que são a corrente da escola de análise, que vão fazer uma historiografia mais cultural, que dali vão sair historiadores como o Jacques Le Goff, como o Marc Bloch e outros historiadores. Agora estou tentando lembrar o nome de um outro francês. Enfim, surge na França essa escola, e eles fazem uma análise cultural de toda a sociedade. Essas são as principais correntes historiográficas que existem. E todas elas tratam a igreja como uma instituição social que ela quer controlar o povo, que ela quer destruir a sociedade, que ela quer controlar as pessoas. Enfim, todos eles tratam a igreja. Os positivistas, de uma forma transcendental, então isso não existe, isso tudo é mentira, não analisam dessa forma. Os
marxistas como discurso ideológico. Então a igreja ela é uma instituição, é o ópio do povo, é aquilo que Marx defendia, então ela só atrapalha. E a escola dos anais ela vai buscar fazer uma análise da igreja sempre através de uma visão da mentalidade. Então, qual era a mentalidade do povo medieval? Qual era a cultura do povo medieval? Essa cultura, essa mentalidade era por causa da igreja, e alguns vão tentar destruí-la. Outros vão perceber que não vão conseguir. Tem por exemplo, Jacques Le Goff. Ele pega a Legenda Áurea de São Luís, rei da França. Tem um livro enorme dele sobre isso. E na introdução do livro ele diz, olha, o objetivo desse livro é desconstruir toda essa legenda áurea que tem sobre o São Luís, rei da França, toda essa lenda de ouro que tem sobre ele, porque ele era um rei e provavelmente ele cometia todos os piores atos, como todo político deve fazer. E ele busca as fontes, começa a contar, na conclusão ele diz, é verdade, foi honesto ele, né? É verdade, o que falam sobre ele é realmente verdade. Não consegui encontrar absolutamente nada que o condenasse. Então, é um livro bastante interessante, caríssimo, mas é muito bom sobre São Luís. É uma biografia muito completa que o Le Goff fez. Mas, enfim, todos eles tratam a igreja dessa maneira porque todos eles são produtos da Revolução Francesa. Todas as correntes, o positivismo, o marxismo, a escola de análise, todas elas vêm do espírito da Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa era liberdade, fraternidade e igualdade, essa parte todo mundo lembra, ou a morte. Essa aí eles não contam. Então, é a minha liberdade, a minha igualdade, a minha fraternidade ou a sua morte. Ou você se adere à minha ideologia, ou você morre. Tanto é que em um ano de tribunal laico, o primeiro tribunal laico que surge na história é o Tribunal da Revolução Francesa, morreram 59 mil pessoas. Enquanto a Inquisição, que mais, condenou pessoas à morte, que foi a Inquisição espanhola, em cerca de 250 anos, morreram cerca de 1.300 pessoas. Lembrando que a igreja nunca matou ninguém na Inquisição. Tá? O que acontecia na Inquisição era que a igreja fazia todo o processo com o objetivo de converter o cara, e ele continuava preso àquela visão, então eles liberavam ele para ser julgado em um tribunal civil, não religioso. E o tribunal civil, então, o condenava à morte. Era desta maneira que acontecia. Então, o tribunal religioso da Santa Inquisição nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas a igreja, ela tem uma função dentro da sociedade que é muito visível. O último mandamento de Cristo é: ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei. E os apóstolos, Mateus 28, 19. E os apóstolos vão sair e vão realizar exatamente isso. Vão sair ensinando, batizando e mostrando para as pessoas que elas deveriam observar os mandamentos. É moral. E o que acontece? Conforme os apóstolos vão formando as comunidades e vão convertendo as pessoas, vai se alterando a forma de vida que elas tinham. Você pega a Roma antiga, antes de ser cristianizada e depois de ser cristianizada, você vai ver que a sociedade era totalmente diferente. Você pega lá o Pompeia, que foi destruída pelo vulcão, então a arquitetura da cidade se manteve, porque a igreja alterou a arquitetura das cidades de Roma. Ela se manteve como aquela sociedade antes de ser cristianizada. Então você olha lá nas paredes, tá? Tem esculturas, tem desenhos de relações sexuais. Isso é normal. A casa tinha desenhos de órgão sexual masculino escrito em latim. Depois o Pedro sabe falar, não sei. E aqui mora a felicidade. Era uma sociedade totalmente promíscua, brutal.
Por exemplo, em Corinto, o estupro era legalizado. Era uma coisa normal. A pedofilia era uma prática comum, principalmente com os mais novos. Pegavam crianças, principalmente meninos de 12 anos, para ter relação. Era uma coisa absurda. E depois que ela começa a, aos poucos, ser cristianizada, o estupro, por exemplo, que era legalizado, que era uma coisa normal, em Corinto, em algumas outras cidades, ele agora vai ser condenado, vai ser um crime, condenado à morte, e a condenação era tomar chumbo quente, derramava um chumbo derretido no indivíduo. Né? Percebam a alteração da mentalidade daquele povo. Isso aí foi 300 anos, 400 anos que isso aconteceu. Mas a igreja começou a alterar o modo de vida, né? O modo de viver daquela estrutura, daquela sociedade. Isso aconteceu exatamente igual com os bárbaros na Europa. Depois que o Império Romano já estava quase que se tornando católico, vamos dizer assim, ele vai ser destruído pelos bárbaros. Na verdade, ele já se destruiu por dentro, né? A cultura romana já tinha se perdido. Mas vem os bárbaros. E os bárbaros copiaram aqueles mesmos vícios que os romanos tinham: a brutalidade e a luxúria, a sexualidade, a promiscuidade. Eram dessa maneira. E o que vai acontecer com aqueles povos? Eles, aos poucos, vão se convertendo, um a um. Primeiro os francos, com Clovis, depois, daí forma a França, depois vai se convertendo os hunos, os longobardos, todo aquele montoeiro de povo bárbaro lá que o pessoal de história passa nas aulas, tudo de Idade Média. Um a um vai se convertendo. O último a se converter foi os vikings. Foi o último povo a se converter. Por que os vikings foram o último a se converter? Porque os vikings, eles eram o povo mais brutal que tinha naquela época. Não havia um povo tão brutal quanto os vikings. De todos os que estavam ali, eles eram um dos únicos que faziam sacrifícios humanos. Isso tem um impacto também dentro da sociedade. E eles descobriram a maior fonte de riqueza da época, e aquela que era mais fácil de pegar, que eram os mosteiros. Então o Ragnar, ele existiu mesmo, tem lá a série Vikings, né? Aquele cara existiu mesmo, e ele sequestra um monge, e ele vai mapear todos os mosteiros da região da Inglaterra, né? Que hoje é a Escócia, Inglaterra, o Reino Unido. E ele ia nos mosteiros. Por quê? Nos mosteiros tinham riquezas, tinham os cálices, as cruzes de prata, de ouro, tinham homens desarmados e ainda dispostos a morrer. Então era muito fácil. Eles entravam lá, os caras diziam: eu quero morrer por Cristo. Eles matavam, os caras eram Marte, e pegavam a riqueza. Não tinha nenhum esforço. E depois ele descobre que o domingo é o melhor dia ainda, porque no domingo ninguém trabalha. Então ele chegava no lugar, a primeira coisa que ele perguntava, ele sequestrava alguém, perguntava que dia da semana é. Deve ser sexta. Esperava domingo. No domingo ele ia lá e atacava. Porque isso até o século X, tá? Os vikings aparecem lá no século VII, eles já aparecem. E o que vai acontecer com os vikings? Eu peguei eles porque ele é o mais extremo. Um tataraneto lá do Ragnar, passa 4 ou 5 gerações, chamado Olaf, ele vai se converter ao catolicismo. E ele vai ser o primeiro rei viking. Depois ele vai ser santo rei Olavo da Escandinávia. E ele vai ser o primeiro rei viking e vai construir mosteiros na Escandinávia. E daí você percebe a alteração. O que eu quero que vocês... Qual é o exercício que vocês façam aqui? Vejam o extremo. Eles atacavam os mosteiros. Vai passar 4 ou 5 gerações e eles vão estar construindo mosteiros.
para converter o povo, porque os mosteiros eram as escolas também. Então, para ensinar o povo. Veja a mudança de mentalidade que tem. Isso aconteceu em Roma, isso aconteceu com o povo bárbaro europeu, isso aconteceu com os índios na América. Imagina, os jesuítas vieram para cá, até nós estávamos conversando sobre isso no almoço. Era tribos indígenas, dezenas delas, quase todas faziam ritos antropofágicos, faziam ritos de canibalismo, faziam sacrifícios humanos, todas elas, em sua maioria, do Alasca à Patagônia, as tribos faziam isso, e aí a igreja vai vir e vai começar a converter estes índios. Em 1537, todos os ritos antropofágicos desaparecem do continente americano com a aparição de Guadalupe. A aparição de Nossa Senhora, ela, digamos assim, segundo o padre Álvaro Calderon, vai dizer que ela tira a maldição que tinha uma certa maldição no continente americano por causa disso, e que a aparição de Guadalupe teria retirado tudo isso. E os ritos cessam. Eles vão aos poucos cessando. E a igreja vai convertendo esses índios. Vai se tornando civilizados. E a mesma cristandade que teve na Europa, teve durante um período na América. Imagina, era uma sociedade que não havia polícia, não havia exército, não havia coroa e era organizada socialmente. Eram pequenos grupos de pessoas que se organizavam socialmente entre milhões, entre milhares. Por quê? Por causa da moral católica. Por causa disso. Então a igreja, ela tem um papel civilizatório. Isso é muito interessante. A igreja, ela formou a civilização ocidental. Depois o Thomas Woods vai dizer isso. É como a igreja construiu a civilização ocidental. Está lá o livro lá atrás. Quem não leu esse livro, leia. É muito bom. Bom mesmo. Depois o Christopher Dawson vai dar também essa análise na criação do Ocidente. Mas a igreja, ela tem um papel civilizatório, porque Jesus disse, a missão que Jesus deu aos apóstolos: ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e observai os mandamentos. Então eles vão realizar isso e a missão da igreja começa a acontecer. Então a igreja tem esse papel. Só que o que acontece? Eles sabem disso e eles tentam destruir. Eles tentam recontar. Tem um ataque brutal à igreja. Porque a igreja, ela tem essa missão de civilizar, de nos salvar. E eles não querem isso. Não é os principados e as potestades. E o que acontece? Eles começam a contar a história de uma maneira totalmente diferente. Um exemplo. A história do Brasil. A história da América. Então os jesuítas vieram para cá e destruíram a cultura indígena. Meu Deus, eles não tinham gramática. Eles não tinham codificação dos sons que eles emitiam, a língua tupi. Todo mundo falava a língua tupi, mas não tinha língua, não tinha gramática. E daí vem aqui São José de Anchieta e traduz a Bíblia para o tupi e cria a gramática do tupi. Os índios não tinham isso. E ele diz, isso destruiu a cultura dos índios. Tem que rir para não chorar, porque é um absurdo. E eles dizem assim, eles vieram aqui e mataram milhões de índios. Vai para a Bolívia. Vai para o México. Os únicos que mataram milhares de índios foram os protestantes na América, os puritanos, os quakers. Lá nos Estados Unidos, sim, eles devastaram. Os portugueses, os espanhóis, não. Onde estão as prisões? Onde estão as armas? Tem um livro muito famoso de um historiador inglês que é Armas, Germes e Aço. As três forças que destruíram com os índios no
no continente americano. Daí, cadê as armas? Cadê as prisões? Os fortes que tem são fortes para evitar a invasão dos piratas protestantes, ainda por cima. Eram os franceses calvinistas e os holandeses. Tudo era proteção, não tinha. Daí eles dizem os germes. Daí, como não tem, eles já foram os germes. Eles vêm aqui e trouxeram a catapora, né, e mataram todos os índios. Só que não tem como provar isso. É tudo indutivo. Não tem fonte histórica que comprove isso. Não tem um exame médico. Não tem nada. Só que isso é passado como a mais pura verdade. Eles que gostam de dizer que a verdade não é absoluta, eles tentam dizer que a verdade é relativa. Uma coisa muito importante: a verdade é relativa apenas para o outro. O meu discurso não é relativo. Isso é muito importante. É assim que é defendido o conceito de relatividade do discurso. O seu discurso é relativo, o meu não é relativo. Ele não pode ser aplicado para mim mesmo, porque senão não teria sentido. Então, o que se faz é relativizar o discurso do outro. Do outro. Tá? Eu estava aqui pensando, eu ia lhe perguntar no final, porque a minha filha faz o 7º ano. Entendeu? Só que isso aí que você está falando, eu sou professora também da educação infantil. E estão ensinando isso a partir do 3º ano. Já, porque com a lei de 1997, eles começaram a criar livros didáticos de história, geografia, biologia para as crianças do infantil, do Fundamental 1, que não tinha antes. Então eles começaram a introduzir já lá embaixo todo esse pensamento. Mas ainda os professores de pedagogia não conhecem o conteúdo, né, nesse sentido, então eles, graças a Deus, eles já não aplicam tanto. Agora, os professores de história é uma desgraça. Enfim, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica, Immortale Dei. Não sei se vocês conhecem essa encíclica. Quem não conhece, leia ela. Se não tem em português, tem em espanhol. Espanhol com certeza tem. E onde ele mostra as 3 grandes revoluções e o ataque que essas 3 grandes revoluções fizeram à sociedade. Como é o nome dessa? Immortale Dei. E a primeira revolução foi a revolução do Renascimento, o antropocentrismo e logo depois o protestantismo. Essa revolução foi a primeira revolução que alterou a sociedade. Veio bem no período do Copérnico. A palavra revolução significa, em latim, a revolta, dar uma volta no mesmo lugar. Você está aqui, deu uma volta, revolta. Você fez mais uma volta, ou seja, é para continuar da mesma coisa. Só que quando Copérnico escreveu o livro A Revolução, dizendo que a sociedade o universo não era geocêntrico, mas heliocêntrico, ele alterou o conceito da palavra revolução. E ela vai ser aplicada dessa maneira. Então, a primeira revolução foi a revolução do antropocentrismo, porque naquele período a sociedade, até o século XV, a sociedade era teocêntrica. E eu vou mostrar para vocês o que é o efeito de uma sociedade teocêntrica e o que resultou nessa visão antropocêntrica. Depois com uns slides ali que, se der tempo, eu vou mostrar. Mas essa foi a primeira revolução. E essa revolução fez com que a sociedade dissesse um não. Um não à igreja. Não à igreja. A primeira revolução produziu isso. Não à igreja. A segunda revolução foi a Revolução Francesa, a Revolução Liberal. E essa revolução, ela produziu mais um não, que foi o não a Cristo. Então, agora eles avançaram. Antes eles negaram a igreja, agora eles negam o Cristo. E na terceira revolução, que foi a revolução marxista, socialista, comunista, foi a negação de Deus. Então, não a Deus. E essas 3 revoluções, estou dizendo Leão XIII, foi alterando toda a sociedade.
E coisas que eram da cultura pagã, que eram modos de vida da cultura pagã, eles vão renascendo. Isso é uma coisa bastante interessante. Por exemplo, Idade Média. Por que Idade Média tem esse nome? Idade Média, Idade Medíocre, Idade Mediana, Medieval. Quem nomeou essa idade? Foram os iluministas, liberais, na França. Eles que nomearam. Então a Idade Antiga é a Idade Clássica, a Idade Bela. A Idade Média é 1000 anos que devem ser esquecidos, porque o iluminismo foi a primeira ideologia, vamos dizer assim, tem o protestantismo, tem o islamismo também, que pode ser considerado uma ideologia, mas que foi a palavra ideólogo. Essa palavra apareceu pela primeira vez da boca de Napoleão para falar dos iluministas. E o que era a visão dos iluministas? Eles diziam que para que a sociedade fosse perfeita, a gente precisava destruir 2 instituições: a igreja e a monarquia. Destruindo essas 2 instituições, a sociedade seria perfeita. Então o slogan conhecido é fraternidade, liberdade, igualdade ou a morte, mas na prática era: nós precisamos enforcar o último rei na tripa do último padre. Então eles vão fazer exatamente isso, vão guilhotinar todo mundo. E eles começaram já a recontar a história. Ali eles começam a recontar a história. Tanto é que hoje a França, você pergunta, como que a França se formou? Com a Revolução Francesa. Foi o maior marco. Aquilo produziu a sociedade humana. Nós multiplicamos isso para todos. Vejam, todos começaram a mudar depois da Revolução Francesa. Que coisa mais bela, que coisa mais linda. Aqui surgiu a França. E daí hoje vão ser tudo muçulmano. Por quê? Destruíram a identidade francesa. A França não surgiu daí. A França surgiu da conversão de Clovis, de Santa Clotilde, sua esposa. Ali surge a França, o Império Franco. Depois se torna merovíndio, carolíngio, e vai evangelizar a Europa. E a França vai se tornar a grande filha da igreja. Vai se tornar tanto é que construíram Notre Dame com o objetivo de transferir o Papa para lá. Eles construíram uma igreja tão grande, tão bela, porque Roma não era nada no período medieval, era pasto, era mato. Não tem uma igreja medieval em Roma, ou é antiga ou é renascentista. E eles tentam recontar a história. Só que a gente pega, e o que renasce no Renascimento? Renasce a cultura pagã. Então, na Idade Antiga tinha escravidão. Na Idade Média não tem escravidão. Depois eu vou falar um pouquinho. Daí os historiadores dizem, não, mas tinha servidão, que é tão pior quanto a escravidão. Eles vão falar. Daí depois a gente entra. O que acontece na Idade Moderna, depois do Renascimento? A escravidão. Antes era por guerra, agora era por raça. Na Idade Antiga, os banhos públicos em Roma, a pedofilia, daquilo que eu comentei, isso renasce dentro da Idade Moderna. Isso volta. Essa cultura, ela volta, ela retorna. Então, vejam como essas coisas foram alterando a sociedade. Depois, o padre Álvaro Caldeirão vai dizer que teve uma quarta revolução, o quarto não, que foi a cultura da morte, e que disse não ao homem, que é um niilismo. Então, primeiro, não à igreja, não a Cristo, não a Deus, não ao homem, porque é um nada que eles querem fazer com que a gente viva. Eles querem destruir totalmente a humanidade. Então eles foram realizando essas revoluções que foi mudando. Enfim, e todo esse ataque que é feito à igreja, ele é dado através também da escola. As escolas, elas acabam se tornando uma ferramenta ideológica. Isso não é uma coisa que surgiu com os marxistas. Quando a Itália se torna Itália, porque até 1820 não existia Itália.
eram feudos. Nossa, já? Meu Deus. Cada um era um feudo. Então era o reino de Milão, da Sicília, de Toscana, de Roma, de Ravenna, de Veneza. Eram feudos separados. O que acontece? Os maçons começam a lutar e a dominar reino por reino, um por um. Tanto é que teve um maçom que lutou lá no Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha, José Garibaldi. Isso é uma coisa muito triste no Rio Grande do Sul, só abrindo um parênteses aqui, que é uma das terras com a maior quantidade de maçonaria. No Brasil, Porto Alegre é a capital do candomblé e da umbanda. O maior encontro de umbandistas é em Rio Grande. Na bandeira do Rio Grande do Sul tem símbolos maçônicos. Então é uma coisa muito forte, porque tem cidades em honra aos revolucionários maçons, Bento Gonçalves, Garibaldi, todos eles. E Garibaldi era um italiano que foi lá, lutou, saiu e foi para a Itália e lutou na unificação da Itália. E foi depois da unificação da Itália que acontece toda a questão romana, em que o Pio IX vai sofrer todo o impacto, e que daí o papel do Papa se torna apenas diplomático. Antes o Papa era um chefe de Estado, porque o Papa mandava num território, uma linha de terra que saía de Roma e ia até Ravenna. E agora ele tem 2 hectares de terra lá, não tem nada. E o Mussolini depois tentou tirar tudo, no período do Pio XI não conseguiu. Mas foi todo esse ataque e a Itália se formou. E o que acontece? Os maçons, quando formaram o Estado italiano, criaram ali um livro didático para os professores, para contar a história da Itália para as crianças, e que o objetivo era fazer com que eles esquecessem toda a religiosidade, toda a força que o catolicismo tinha dentro da Itália. E depois de alguns anos vai surgir Dom Bosco, formando as escolas, com o objetivo de evitar isso, fazer uma luta cultural. Isso é bem interessante. Então os livros didáticos e a escola acabaram se tornando ferramentas disso. No Brasil, pedir para que não durmam, só para vocês terem uns dados aqui, bem rapidinho, tá? E depois a gente passa para uma análise mais prática. No Brasil, o livro didático ele surge assim como ideia, principalmente pela primeira vez, em 1929, mas é apenas aplicado pela primeira vez depois que o MEC é criado pelo Getúlio Vargas, e eles começam então a distribuir livros didáticos para os professores em 1934. O MEC foi criado quando? Oi? O MEC foi criado quando? Em 1930, quando Vargas, em 32 eu acho, que ele faz a nova Constituição, e daí ele cria o MEC, 32. Então, ali ele era um fascista, um grande fascista. Não teve um presidente mais fascista que o Getúlio Vargas, e é o ídolo do Lula. Então, o Lula foi o cara que disse: eu sou o cara mais varguista que existe. Então, entenda. Pensem que quando ele diz que ele é uma ideia, isso é muito forte. Isso é um discurso muito forte. Espero que não saia da cadeia, porque depois que esses caras saem da cadeia, eles ficam mais fortes ainda. Enfim. Então, só o que acontece? Passado todo esse tempo, em 1997, é criado, então, o Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, e o livro didático, ele não é apenas agora distribuído aos professores, mas eles começam a escrever livros para os alunos. Isso começa a ser obrigatório dentro das escolas em 1997. E em 2004, eles, então, obrigam todas as escolas a adotarem o mesmo livro didático, revisado pelo governo. Tanto escolas particulares como escolas públicas, todos eles deveriam seguir um livro didático que fosse revisado pelo
pelos PCNs, né? Acho que é PCN, Projeto Curricular. Como é que é? Parâmetros curriculares. Isso. Depois que é formado isso, então eles criam um livro didático dentro desses pareceres, dessas funções, então todos eles devem ser escritos naquela modalidade e devem ser aplicados. Então vocês percebam que a BNCC já é um resultado de toda essa sequência de fatos. E então o livro didático, ele começa a ser produzido de que forma? Eles chamam um grupo de autores e de pesquisadores, eles escrevem o livro de acordo com os PCNs, depois é levado para as editoras editam e ele é revisado por um grupo do MEC. Depois de revisado, então, inicia a distribuição. A cada 3 anos, o governo gasta 1 bilhão na produção dos livros didáticos. Mais 100 milhões para distribuição. A cada 3 anos. Então, imagina, as editoras, elas ficam riquíssimas. Só com produção de livro didático. E daí a gente vai estudar assim, quais são os principais livros didáticos das escolas. Daí você encontra lá a editora Ática. A editora Ática, eles têm um projeto, vários projetos para a educação pública. Para a rede privada se chama Somos Educação. De quem é a editora Ática? É da editora Abril, que produz a Veja, produz a Placar, Playboy, a VIP, Quatro Rodas. Depois da Globo, a segunda maior produção de comunicação é da editora Abril. E alguns até acham que são juntas, mas não, é outra empresa. E é um dos livros mais distribuídos. O segundo é da editora Moderna, que pertence a um grupo chamado Santillana, que pertence a um grupo globalista espanhol chamado Prisma, que esse grupo Prisma é a Globo da Espanha. Eles têm o maior grupo de emissoras de TV, rádio, revistas, é desse grupo Prisma. E depois a FDT, que é dos maristas. Então, esses são as 3 maiores, que são as mais distribuídas, que ganham as licitações. Não sei o que vai vir agora na nova gestão. E depois tem a editora Brasil, a editora Salamanca e a atual editora. Mas enfim, esses são os livros que são distribuídos. E tanto eles, da rede privada como da rede pública, eles mantêm o mesmo discurso. Então, não sei se vai dar tempo aqui, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em alguns trechos que são retirados dos livros. Eu estou estudando os 10 últimos anos. Como que eles tratam a igreja em específico, tá? Não a Idade Média, eu não sou medievalista. Eu tenho estudado a história da igreja, tenho debruçado sobre isso nos últimos 4 ou 5 anos, né? Eu sou um iniciante, mas não sou um medievalista. Então, o que eles falam sobre a igreja? Então, vejam só, no livro, vou pegar um trecho de cada um, tá? Do Somos Educação, que é da Ática, tá? Sobre as cruzadas. Qual foi o motivo das cruzadas? O crescimento demográfico, verificado a partir do século IX, tornou a falta de terras um problema para a nobreza. Então, as cruzadas foram uma solução para a falta de terras que havia na Europa. Isso aqui é puro marxismo. Por quê? Porque os medievais estavam nem aí para a terra. Os medievais, eles tinham uma mentalidade católica. O que eles vão fazer nas cruzadas é defender a fé. É tomar de volta o reino que foi tomado pelos muçulmanos lá no século VII. Que tudo aquilo era católico. A Pérsia, que hoje é o Irã, é o Iraque, aquele Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão. Os apóstolos foram tudo para lá. O norte da África era todo católico. Nós temos inúmeros santos
do norte da África, alguns que são conhecidíssimos, Santo Agostinho, Santo Antão, Santo Atanásio, o Egito, Alexandria, era um polo do catolicismo. Depois de Roma, Antioquia era Alexandria. E é destruída. Hoje a gente é só muçulmano, acho que sempre foram. Mas não. Só que o que acontece? A visão marxista faz com que os historiadores vão analisar a história sempre através desse viés. E daí vejam só, deixa eu só ler aqui. Acabou, só que fala que acabou a bateria. Não creio, mas tudo bem. Eles colocam um discurso do Papa Beato Urbano II, que convocou as cruzadas em 1095, colocando assim: deixai os ladrões, porque agora eles terão terras. Deixai os mercenários, os brutais, eles agora terão um motivo para matar. Sabe? Eu queria ler o discurso todo, lembrando alguns trechos, e a forma que eles colocam é que foi uma ideologia que foi passada e que pegaram aqueles piores para ir para as cruzadas. Aí você vai lá, pega o discurso do Papa Urbano II, você vai lá na internet, você vai achar, tem em português, tem traduzido em um site, eu não lembro o nome do site, As Cruzadas, eu acho, o pessoal do IPCO, mas eles traduziram do latim. E o que acontece? Lá, procura ladrões, não tem uma palavra, não tem nada sobre aquilo. Você vai lá ver o discurso, é todo falando sobre a fé, sobre a defesa da fé. Tu pega o trecho do livro, da parte do discurso também traduzido pelo Hobbes, está lá, não fala nenhuma parte sobre isso. Então veja que é ideologia. Então, o livro da Positivo, que é outro modelo muito adotado pelas escolas privadas, né? que é do pessoal das comunicações que estão vindo para a educação. O pessoal da comunicação está entrando dentro da educação e o objetivo é realmente tirar o professor, tá? Transformar ela totalmente em IAD e ter um sistema no qual o aluno pergunte ali: o que é isso? E... Você quer carregar pelo computador isso? Ah, tá. Sim. Vai viver. Às vezes morre e não quer voltar. Enfim, está carregando. O que eu estava falando? Sobre a comunicação. Então, e o objetivo deles é criar um sistema no qual o aluno pergunte qualquer coisa e eles tragam a resposta, porque o professor não é o Google. Então, o aluno, qualquer coisa que ele vai perguntar, eles vão responder. Só que isso tudo vai ser feito através de um código binário. Então o fulano pergunta lá quem é o Papa tal. Daí vai estar lá vários trechos de textos falando mal sobre. E é um atrás do outro. O aluno, não, logo esse é o discurso de todo mundo. Porque hoje, como é que um discurso ele se torna científico? Tá? Primeiro pela aprovação empírica. Você faz um teste. Tá? Mas tem coisas que não são testadas, que é impossível. Como é que você vai testar a teoria do evolucionismo? Tem como? Como fazer um novo Big Bang? Tem como pegar um macaco para ver se ele vai... Até dá, não vai virar. Não vai transformar. E o pessoal diz assim, foi o nariz que cresceu. Não. Lá na origem das espécies está a alteração da espécie. É um pinguim virar um hipopótamo. É isso que está dizendo lá. Tem provação empírica? Não tem. Então como é que você prova? Como é que isso se torna científico? Por argumento de autoridade. Como é que se torna um argumento de autoridade? Daí começa a produção científica, começa livros, o cara entra para dentro da academia. Tá? Então, consenso dos pares. Isso, consenso dos pares. Então esse aqui não é acadêmico. Eu botei lá na minha dissertação a tese de que a teologia da libertação teria sido uma produção da KGB. E boto lá o livro, lá as fontes, tudo. Os caras dizem, não, isso aqui não... Aonde eles... Qual universidade que eles ensinam? Quando é que está? Não está. Então isso não é científico. Argumento de autoridade. E tudo hoje, na ciência,
a maioria não é provado de forma empírica, é tudo argumento de autoridade. É tudo argumento de autoridade. Tem um livro, vocês podem, vocês acham ele em PDF, que é de uma René, depois enfim, mas é como que as fundações atacaram a educação dos Estados Unidos na década de 60. E daí está lá os dados de como a Fundação Rockefeller foi comprando os grupos de pesquisa e pedindo o que eles tinham que produzir. E o discurso se tornava autoridade por causa daquela produção. Então, os livros, as revistas, os periódicos, tudo eram do mesmo dono. É uma coisa assim absurda. Então, é argumento de autoridade. Tá? Então, no livro da Positivo, na visão moderna, a natureza e seus fenômenos são explicados pela ciência e não mais pela religião. O talento humano passou a ser usado cada vez mais para alcançar o progresso material. Então veja, os medievais, eles não tinham ciência. Eles viviam nas trevas. Eles eram, tava o Dark Age, viviam naquele período que não tinha nada, tudo burro. Imagina, eles tinham peste negra. Então era desgraceira só, tudo burro, sem tecnologia, com doença, fome, peste, enfim, era o pior período da história. Só que depois da Idade Moderna, renasce a ciência. Os caras só puderam estudar os gregos por causa dos medievais. Então eles cortam a história. E ela fica sem sentido. Ela tem sem sentido, fica sem sentido para os alunos. Tá? Sobre a Inquisição, tem lá no livro da editora Ática, tá? O projeto Vida Integrada. Eu não falei os outros anos, tá? O livro da Positivo é de 2018 2019. Se alguém aqui tem um filho em uma escola que usa a rede Positiva, é só pegar o livro lá. Esse da Somos Educação foi de 2017. Esse aqui da Ática é de 2014, 15 e 16. É sempre triênios. Sobre a Inquisição, a estrutura do livro é o seguinte, como fala, tem um capítulo que é sobre o poder da igreja. E daí eles dizem assim, um subcapítulo, o poder da igreja católica, cultural e financeiro. A igreja como centro do poder. Esse é o primeiro subcapítulo. Daí o segundo subcapítulo é assim, as ordens que não concordavam com a igreja. São Francisco e São Domingos. Aí já mostra, São Francisco era revolucionário. Olha só, ele não quis aquele motivo. Porque isso aqui é século XII. Eles já estão querendo mostrar a justificativa para o Lutero depois fazer a reforma protestante, que é daqui 300 anos. Veja a estrutura do livro. Daí o terceiro, Inquisição. Então veja, o primeiro é o poder, a igreja controlava as mentes, obrigava as pessoas a pagar dízimo, a entregar as riquezas. A igreja tinha de 20% a 30% de todas as terras da Europa eram da igreja, diferente da nobreza. A igreja não tinha herdeiros. Então, as terras ficavam para a instituição. Tinha vários padres e bispos que tinham herdeiros na Idade Média. O casamento, a ordenação de padres casados só parou em 1095. Teve um Papa, Nicolau III, tinha uma filha, um conto engraçado, no medieval, que a filha dele se apaixona lá por um cavaleiro em Roma e foge com o cavaleiro. E o Papa larga tudo para ir atrás da filha. Depois disso, Urbano II disse, não, isso aí não tem sentido. E daí ele institui, então, ele coloca a proibição da ordenação de homens casados. Então tinha herdeiros, não dizendo que não tem herdeiros, tinha alguns que pegavam as terras da igreja, dava até crise. Mas enfim, daí eles mostram o quê? Nessa Inquisição, tá? Nesse terceiro, que aqueles que questionavam, que contestavam, morriam, eram assassinados. Então veja como a igreja é cruel, está lá para criança de 12 anos. E o professor de história vai passando isso. Depois ele mostra as cruzadas. Então a igreja queria mais poder, queria mais terra, queria mais riqueza. E daí vai lá, ataca os muçulmanos que estavam quietinhos, queridos, tão fofinhos, estavam lá, só estavam matando os peregrinos, estavam destruindo a capela de Santo Sepulcro, já tinham acabado com a igreja na África. Então, qual é o problema,
não tem nenhum problema. Enfim, e assim eles vão passando, né? Esse poder que acaba se tornando uma doutrinação. Ele acaba se tornando, no final, o aluno, já com 12 anos, ele já tem uma visão totalmente deturpada da igreja. Totalmente. Por quê? Porque a criança, ela copia. Ela copia. Então, ela vai copiando os pais. Só que chega um momento, né, a Escola Sem Deus, né, vai comentar sobre isso. Me esqueci o nome do autor. Isso, Monsieur Segundo. Enfim, tem aí. O que acontece? A criança vai copiando. Só que chega um momento que ela não vai copiar apenas os pais. Ela vai copiar os colegas, ela vai copiar os professores, ela vai copiar a TV, ela vai copiar as outras coisas. E ela vai perceber que o único que é diferente são os pais. E daí ela vai chegar para o pai e vai dizer assim: ô pai, é verdade isso? Pai, por que isso? Por que a igreja matava? E o pai não vai saber responder. E daí então, o meu professor está certo. O livro didático está dizendo a mesma coisa. E os pais não estão preparados para refutar aquela doutrinação, aquele ataque que eles estão fazendo, e aí a criança então acaba mudando a mentalidade dela. Depois isso aí é potencializado ainda mais no ensino médio, porque daí não é apenas história e geografia, vem sociologia, vem filosofia, vem outras disciplinas ainda, literaturas, e os caras só falam de política, é uma coisa impressionante. Então a criança, ela acaba sendo doutrinada, tá? Uma outra coisa que é usada muito, acho que vamos ver se dá para passar. Deixa eu ver. Uma outra coisa que vocês provavelmente devem ter visto isso quando vocês estudaram na escola, que os professores de história, eles, em sua grande maioria, gostam de usar muitos filmes para falar sobre história. Só que o filme, ele é uma ficção. Pode até ter uma base histórica, mas na maioria das vezes é um conto. Então, quando vou falar de cruzadas, o professor lê as cruzadas, então eles foram lá atrás de terra e eles mostram o filme As Cruzadas. Bom, essa aqui foi a segunda cruzada. Tiveram 8 cruzadas. Alguns autores chamam de 9 cruzadas que teve nesse período. Essa foi a segunda. Que foi o quê? Foi uma tentativa da igreja de evitar que os muçulmanos tomassem. E eles acabam perdendo essa cruzada. Depois vem a terceira. No final desse filme é bem interessante que aparece um rei na Inglaterra para o protagonista aqui, que esse personagem não existiu, é apenas foi criado para contar a história. Chega para ele e pergunta de novo se ele quer voltar. Ele diz que não, aquele rei era Ricardo do Coração de Leão, que volta na terceira cruzada, vence os muçulmanos e toma de novo Jerusalém. Tá? Mas enfim, então o filme ele retrata a segunda cruzada e ele trata a igreja. Tem se não me engano, do Padre Paulo, ele tem um curso dele que fala sobre o filme. Então é totalmente ideológico a produção desse filme, com o objetivo de quê? De mostrar, confirmar o discurso que já aparece dentro da... esse aqui. E depois, bota lá o nome da Rosa, Humberto Eco, que é literatura. Isso aqui não tem nenhuma base histórica. Daí mostra no filme que os bispos lá passando veneno na boca. Absurdo, cara. Meu Deus do céu, os caras têm muita criatividade. Passando veneno nas bordas dos livros, porque as pessoas pegavam as páginas, passavam ali, o cara ficava envenenado e morria, porque a igreja queria esconder o conhecimento de todo mundo. Então a igreja, ela impedia qualquer um
de possuir o conhecimento. Eles mostram isso. Então, não tinha ciência por quê na Idade Média? Porque a igreja matava quem contestava e impedia qualquer de conhecer. Veja que é totalmente ideológico. Tá? Acho que tem um outro filme antes, não. Depois Game of Thrones. Os caras acham que isso aqui é Idade Média. Tá? E tratam isso como Idade Média. Não sei se isso está acontecendo na Paraíba, mas lá no Rio Grande do Sul agora está surgindo encontros anuais de medievalistas. Tá? Não, são os caras da história lá, tudo malucos. Tá? Então os caras se vestem do quê? Se vestem de bardos, se vestem dos caras do Game of Thrones. Isso é a Idade Média. Eles produzem hidromel, ficam lá fumando uma coisa, tomando hidromel e fazendo batalha lá com de espadinha de madeira. É uma coisa impressionante, né? Sério, sério. Vão me matar se você for Vão matar, mas enfim. Está acontecendo, eles acham que isso é história. Aí mostra o filme do Lutero para falar da reforma luterana. E o Lutero aqui, o Lutero é o libertador. O Lutero foi aquele que teve força, teve coragem, foi o mártir que mudou o mundo. Veja. E eles mostram nesses filmes. Provavelmente vocês viram esses filmes dentro da escola. E isso vai incutindo dentro da mentalidade da criança toda uma ideia de uma igreja que não é o que eles acham que é. Daí você chega para eles e passa informações. Por exemplo, a igreja, ela construiu os primeiros orfanatos, os primeiros hospitais. A cidade de São Basílio era chamada Basiliada no século IV, porque todos os mendigos moribundos iam para lá e ele cuidava de todo mundo. Tá? Todas as pessoas que eram jogadas pela sociedade eram cuidadas pela igreja, porque isso sempre esteve dentro do Evangelho, isso não é política. Isso sempre esteve dentro do Evangelho e a igreja fazia isso. E o ensino da verdade levava a fazer isso. Como vai dizer São João Crisóstomo, que o maior ato de caridade é o ensino da verdade. E nesse sentido, a igreja também realizava esses atos. Abriu as escolas, abriu as universidades. A Previdência. Discutindo aí a reforma da Previdência. Sabe quem é que criou a Previdência? Foi a Igreja Católica, chamada, na Idade Média, fundos de socorro. Quando o indivíduo ficava idoso ou doente, a igreja pegava partes dos fundos dela para entregar para a pessoa poder viver. Porque o importante era a dignidade dela. Não era a economia. A economia se torna o centro da sociedade na Revolução Industrial. Quando surge a Revolução Industrial, as pessoas têm um poder maior de compra, começam a ficar ricas, muda toda a história, toda a estrutura social, as famílias se dispersam, vão para as grandes cidades, começa a se formar e a economia se torna o centro. Qual é a grande diferença entre o socialismo e o capitalismo? É que o capitalismo diz: o centro da sociedade é o dinheiro e ele deve ser privado. Os comunistas dizem: não, o centro da sociedade é o dinheiro, mas ele deve ser comum, ele deve ser do coletivo. Mas não tem nenhuma ideia, nenhum fundo bonito de amor, de paz dentro do socialismo, né? Como é passado hoje. Eles veem o mundo da mesma maneira. Eles nos veem com mais dignidade. Que besteira. Enfim, só quero. Isso aqui é uma parte ali. Então, essa questão da economia, tá? Medieval. Para vocês entenderem, na Idade Média, havia um sistema de servidão. Toda essa parte aqui está no livro Impressões da Idade Média, do professor Ricardo da Costa, maior medievalista brasileiro. Quem se interessar por esse tema, compre esse livro. Aos pais, para também terem um conhecimento, tá, prévio
ou se já estão tendo, leiam isso, para desconstruir o professor de história que está apresentando um monte de besteira para o seu filho. E aí, o que acontece? Impressões da Idade Média, Ricardo da Costa. O que acontece? No Renascimento, renasce aquela cultura pagã. E na Idade Média não tinha escravidão. E daí eles dizem, não, mas tinha a servidão. E o sistema servil era tão quanto pior que a escravidão. E vamos pegar aqui como é que era então o sistema servil. Tá? Primeiro, por que eles dizem isso? Porque o camponês ficava preso à terra. Imagina só, o cara nascia no sul da França e morria no sul da França. Ele não saía, ele não conhecia por que ele tinha que ficar lá, ele era obrigado pelo senhor feudal a ficar lá. Bom, primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Ele ficava preso à terra, não porque ele era obrigado. Não era obrigado. Ele ficava preso à terra, ali, ficava naquele lugar, porque ele sabia o que era para ser plantado ali. Ele estava no sul da França. Como é que ele sairia do sul da França para ir para o sul da Itália? Para ir para o centro do Sacro Império Romano Germânico? Não tinha internet, não tinha informação, não tinha jornal, não tinha estrada. Pô, como é que o cara vai deixar algo que ali é concreto, real, para fazer isso? Hoje a gente faz, mas hoje a gente vai lá, pesquisa, vê, será que dá para se mudar dessa cidade? Então os caras realizam uma coisa chamada anacronismo, que é o quê? É analisar o passado com visões do futuro. Tá? O feudalismo era um sistema de vassalagem. O senhor feudal, ele só poderia vender as terras se os plebeus, se os camponeses permitissem. Senão ele não podia vender. Mas eles cediam 2/5 da sua produção para o senhor feudal. Isso é um crime. 2/5. Isso não é nada perto do que a gente paga hoje de imposto. O imposto tem, o mês tem 12 meses. Dizem que a gente até maio trabalha para pagar imposto. Isso aí é o quê? É 1/3. É muito mais do que aquilo que os plebeus pagavam. Além disso, tá? Eles não trabalhavam no sábado, no domingo e às vezes nas sextas. Agora saiu um negócio do Bolsonaro para trabalhar até no domingo. Então, trabalhavam em média 4 dias por semana. No inverno, a maioria deles não plantavam, porque não neve. Não trabalhavam. Era totalmente um outro modo de vida que esses camponeses tinham na época. Só que o que acontece? A sociedade medieval, que devem ter mostrado isso aqui para vocês na escola, né? Olha lá o professor de história, fez um desenho, né? Idade Média. Então botou lá o clero, a nobreza, os camponeses. Isso aqui é uma análise totalmente marxista. Veja, isso aqui é classe. Divide a sociedade em classes econômicas e coloca então que há uma briga entre elas. Então como é que eles explicam a Revolução Francesa? Foi esse povo aqui que se rebelou, uma revolução contra essas classes por causa da pressão financeira. Era assim, só que o que acontece? A Idade Média era uma sociedade aonde não era dividida por quem tinha mais ou menos dinheiro, mas sim por funções sociais. Qual era a função do clero? Rezar, estudar e ensinar. Qual era a função da nobreza? Defender, militar. Os caras morriam pelos camponeses, entregavam a vida por eles. E daí, os camponeses, a função dos camponeses era plantar. Plantar. Mas isso é pior, isso é horrível. Bom, é uma questão de status social. Se a gente trazer aqui, tá, o dono da cantina da universidade e o professor universitário, qual vai ter mais status quando estiver aqui? O professor universitário.
Quem ganha mais? Com certeza, sem dúvida, o dono da cantina. Sem dúvida. Mas qual é que tem mais status? É o professor universitário. A mesma coisa acontecia na Idade Média. Tá? A família de São Tomás era uma família nobre, falida. Tanto é que queriam que ele fosse beneditino, porque ser de uma ordem mendicante era horrível, né? Então a gente precisa aumentar os nossos status, né, filho? Tem que honrar o sangue nobre. Não deu certo. E tinha famílias camponesas que eram riquíssimas e tinham muito mais dinheiro. Tanto é que os burgueses vão sair dessa venda dos produtos que os camponeses faziam. Então não era uma questão financeira, era uma questão de status sociais. Eles mostram essa pirâmide, esse desenho aqui. Isso está em quase todos os livros didáticos. Então, isso aqui é... Como é que... isso aqui é uma gravura de como era a Idade Média. Então aqui, às vezes eles substituem isso aqui por um bispo gordo. Vocês já viram? É um bispo gordo, o nobre gordo e o camponês ali, coitado, levando nas costas, porque o dinheiro dele ia para a monarquia, com os impostos, e para a igreja por causa do dízimo. Tudo marxista, apenas economia, dinheiro. É o Butler lá do dinheiro. E o que acontece? Essa gravura aqui, ela foi desenhada não na Idade Média, ela foi desenhada na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa. Tem um livro do Robert Dapp, aonde é um historiador inglês que mostra como que a Revolução Francesa foi motivada por gravuras, por desenhos e por manchetes de jornal mentirosas. Foi a primeira fake news. Foi a Revolução Francesa. O espírito revolucionário daquele povo foi motivado por desenhos como esses. Então eles pegavam, desenhavam isso e distribuíam para a sociedade de Paris, para o povo de Paris. Isso foi inflando até que eles realizam a pior coisa que eles podiam ter feito na França, que foi a Revolução Francesa. Então é todo um processo ideológico. Não vai dar tempo de falar, que eu vou botar ali uns 5 minutos, mas finalizando, terminou, não tem mais nada. A Inquisição, por exemplo. Tá? Eu falei ali sobre a morte. Os caras falam, a igreja quase sempre torturava na Inquisição. Primeiro, os livros, por exemplo, de Torquemada, que era um dos grandes inquisitores, então ele escreve um manual para a Inquisição, para ensinar os outros, e lá no manual está a tortura. Como é que era a tortura? Eles amarravam os braços do indivíduo nas costas, levantavam, tá? Soltavam, quando ia cair no chão, eles seguravam, tá? Para dar um susto, um trancaço, assim, né? Só podia fazer no máximo 3 vezes e não podia deixar hematomas. E se algum inquisitor usasse ou condenasse alguém de forma injusta, ele era preso, prisão, meu Deus do céu, até a morte, né? Perpétua, prisão perpétua, como acontece com o bispo inglês que mata o Jonadab. Aí ele faz um ato político ali. Ele queimou Santa Jonadab por um ato político. Então ele vai ser condenado à prisão perpétua. Esse era a tortura. Daí você vai ler os livros didáticos lá, tem uns desenhos malucos, de instrumentos medievais. Era a câmera com um monte de ferros, pontudos, então eles botavam o indivíduo lá, botavam o fulano sentado numa cadeira cheia de prego. Daí tem uns desenhos muito bizarros.
é muito bizarro, que é o fulano sendo levantado por uma corda, e daí eles vão descendo o fulano numa pirâmide, o fulano tá pelado, daí, né, a pirâmide, a ponta da pirâmide lá naquele lugar que vocês estão pensando, tá? Se vocês já viram isso, vocês colocam na internet, no Google, tá? E vocês vão encontrar isso, vão encontrar lá outros instrumentos que eram colocados no ano, os caras pareciam que eram obcecados por anos, uma coisa absurda. Todos os instrumentos de tortura tinham a ver isso. Daí você vai ver de onde saiu isso, você vai ver que esse livro, esses instrumentos foram desenhados por um pastor protestante holandês no final do século XVII para motivar os holandeses a atacarem os locais católicos e que para eles se rebelarem, para eles se tornarem holandeses. Paul Ernst, se eu não me engano, o nome. Depois eu olho aqui e digo, quando vocês vão fazer uma pergunta, eu vou dar uma olhadinha aqui e pego o nome certo dele. Mas foi da onde saiu esse livro, aonde ele desenhou e inventou, exatamente como essas imagens na França. O cara fez isso com a Inquisição. Isso hoje é passado como fato histórico. Isso é passado como eles faziam isso. Daí vai lá no Museu da Inquisição da Inglaterra. O que eles fizeram? Os anglicanos reconstruíram aquelas gravuras e dá a entender de que era a igreja que construiu e fez tudo aquilo. Só que só encontra aqueles instrumentos na Inglaterra, em outro lugar. Por que só tem um modelo e está lá na Inglaterra? Dá onde saiu o protótipo? Por que não tem isso lá? Tá, porque isso não tem em Roma, no Museu do Vaticano, né? A gente vai lá no Museu do Vaticano. Por que não tem lá os instrumentos? Porque não tinha. Porque não tinha. Então, é uma coisa assim que é totalmente ideológica. E nós precisamos estar atentos com os nossos filhos contra isso. Porque é assim, depois você, né, os pais se perguntam, os catequistas, eu sei que na catequese aqui, mas os catequistas não conseguem aplicar nada nas crianças porque eles já estão totalmente ideológicos. A ideia que eles têm sobre a igreja é uma ideia totalmente perturbada. Enfim, era isso. Agradeço muito o convite de estar aqui na Paraíba. É a primeira vez que eu saio do estado para falar isso. Estou muito feliz com o convite, com o evento, Paulo. E foi uma alegria muito grande. Como disse mesmo, uma terra muito bonita, né? Um povo muito acolhedor. Muito obrigado. Deus abençoe.